O assunto é família real, mas sem fofocas, é informação. Porque quando a gente quer opinar sobre um assunto, ajuda muito a gente formar essa opinião, se a gente tem conhecimento. E é isso que nós vamos ficar sabendo agora mais sobre a família real britânica. Por isso, se você se interessa, se inscreve no canal, compartilha, que aqui tem sempre vídeos interessantes. Para nos ajudar a formar essa opinião, eu convidei o historiador, doutor em História pela Georgetown University, o Bruno Biasetto, que mora lá no Canadá, em Toronto. Tudo bom, Bruno? Tudo bem, Fernando. Um prazer poder estar participando dessa conversa contigo mais uma vez. Bom, Bruno, abrindo os trabalhos, como é que começou a família real? Olha, a família real é, acima de tudo, uma instituição que tem mais de 1.500 anos, não é, de idade. É importante lembrar que quando a gente tem duas fases, mais ou menos, da família real, a grosso modo. Né? A primeira fase, que seria quando os romanos abandonam, né, a Inglaterra, quando o Império Romano começa, digamos assim, a perder força, né, lá pelo final, né, do ano 300, né, depois de Cristo, né, surge a ilha britânica fica abandonada e de repente surge daí o primeiro monarca oficial, não é, que é um saxão, que é Alfredo Confessor. Né? Então, ele, digamos assim, para todos os efeitos, a gente considera que é o primeiro rei da Inglaterra, né? De todos os tempos. Né? Isso, se eu não me engano, nos 730, 740 depois de Cristo. Então, essas pessoas têm poder absoluto e a linhagem do Alfredo Confessor, mudando de dinastias, né, com o passar do tempo, né, por algumas dinastias diferentes, né, mas todos, de alguma forma ou outra, ligados ao Alfredo Confessor, vão seguir até 1688. Então, a gente tem a primeira fase dura míseros 900 anos, praticamente o quê? Quase o mesmo tempo, o dobro de existência do Brasil, né? Só para a gente ter uma ideia de proporção em termos de tempo histórico, né? E daí, em 1688, começa o que a gente chama da fase moderna, né? O contemporânea da monarquia britânica, porque nesse ano é assinada a chamada Bill of Rights, a Declaração de Direitos, em português, né? Onde o rei, né, da Inglaterra, no caso o monarca que ali era Guilherme, né, III, Guilherme de Orange, né, William III, né, que aqui não era inglês, né, era holandês, ele foi contratado, digamos assim, para ser rei, né, fazendo uma longuíssima história muito curta, né. Basicamente, tinham duas regras. Que o monarca não podia mais se meter em assuntos políticos, que quem mandaria na política e no país seria, a partir de agora, os políticos e não o monarca mais. O monarca teria apenas uma função representativa de conferir estabilidade ao Estado britânico. E o monarca, obrigatoriamente, teria que ser protestante, ou seja, anglicano, porque a Inglaterra, naquele momento, não aceitava mais monarcas católicos. Isso era um ponto de honra naquela época, e um debate que durou também depois por muito tempo. Então, a monarquia do jeito que a gente conhece hoje existe desde 1678. E a principal função dela, eu repito, que é a função que é muito fácil da gente esquecer no meio dessa confusão de debate de família real, de quem fez o quê, de quem xingou quem, de quem disse que o bebê de não sei quem podia ser negro, podia ser mais, sei lá, enfim, de outra etnia, etc, etc. A principal função da família real é conferir estabilidade ao sistema político britânico. E, independentemente do que a gente pensa da família real, nesse sentido, é uma instituição que tem tido êxito total nessa tarefa número 1, a de dar estabilidade ao sistema. Bruno, então, desde 1698, lá com William, o rei, ou Guilherme, como vamos chamá-lo, como ele extrapolou, né? Ele tomou medidas extremas, então é um pressuposto da família real, é não se meter. Eles não têm direito a nenhum tipo de interferência política. Sabe, né, Fernanda, tu que já está saindo há muito tempo, eu já morei em 3 países, né, diferentes de origem inglesa, né? A vida política, jurídica, né, nesses países funciona muito com acordos não escritos, mas que todo mundo respeita. Ao contrário do Brasil, né, onde está tudo escrito, mas ninguém respeita. Né? Você quer dizer o seguinte, aqui em Londres eu não vou numa livraria e vou lá e compro a Constituição Britânica, ou a Constituição... Não existe esse livrinho com tudo escritinho assim. Né? Não existe. Não tem aquela Constituição de 1978.
Aí tá tudo ali, né? Tem aquela brincadeira que está do Brasil que é muito boa, né? Na Constituição de 88 só não acha como é que se encontra a mulher amada. O resto, tudo tu acha ali dentro que tem resposta para qualquer coisa. Não é o caso aqui. Então aqui tu tem na vida política inglesa, principalmente, tu tem um acordo silencioso entre os políticos e a monarquia. Esse acordo é muito simples. A monarquia nem sequer opina publicamente sobre a vida política. Na prática, não se mete na vida política e pode apenas aconselhar em privado. Ou seja, a rainha só pode sugerir coisas muito por alto para o primeiro-ministro, dar uma pequena chamadinha só naquela reunião semanal de 15, 20 minutos que eles têm toda terça-feira ou quarta-feira, dependendo do jeito que a semana está estruturada, só entre os dois, sem vazar para os jornalistas, sem ninguém saber. Aí vai me perguntar, mas e se o rei vaza e a rainha e fala e pega o microfone, diz que o Brexit é um absurdo, que o lockdown é um absurdo, não sei o quê? A ameaça é clara. Nós vamos agir e nós vamos acabar com a monarquia, nós vamos colocar uma república no lugar sem dó nem piedade. Então, um tem a arma apontada na cabeça do outro e, paradoxalmente, isso garante o pleno equilíbrio do sistema político britânico, que podem dizer o que quiser. É meio bizarro às vezes, é difícil de entender, mas é um dos mais estáveis do mundo. É o que se chama também da soft power, né? Que é isso que às vezes as pessoas nos bastidores há um jogo de influências, de negociações aí que também acabam exercendo um certo poder, uma certa influência, como eu disse, né, Bruno? Sem sombra de dúvida. E também porque os políticos britânicos, eles entendem que o soft power da monarquia é importante para a Inglaterra como país. Porque conforme a monarquia consegue sendo importante, uma coisa que a gente não se dá conta, sabe? Porque o Brasil não é parte da Commonwealth, dessa comunidade de ex-colônias britânicas, porque o Brasil não foi colônia, né, da Inglaterra. Mas, por exemplo, aqui no Canadá só se fala da rainha. Quando o Philip foi para o hospital, é notícia aqui de primeira página. Então, na verdade, todos esses povos tão diferentes, né? Se for pegar a Austrália, Nova Zelândia, o Quênia, Barbados, Bermudas, a Índia, tudo isso se une nessa tenda. E o que dá a coesão, o que dá a união dessa tenda? A monarquia. A monarquia mantém a Escócia, a Inglaterra, a Irlanda do Norte e Gales unidos no Reino Unido, que não tem nada a ver um com o outro. A monarquia é quem mantém a união e dá o sentido de estabilidade para essa grande comunidade que inclui países tão diversos como África do Sul e Canadá, Índia e Nova Zelândia. Então, esse soft power aumenta o poder da Inglaterra no mundo. Esse soft power faz mais fácil vender negócios ingleses no mundo, gera turismo na Inglaterra. Então a monarquia é muito maior e os políticos britânicos entendem perfeitamente que a manutenção da monarquia ela é vital por uma série de fatores que vão muito além das fofocas do dia a dia, por mais interessantes e fascinantes que elas sejam para qualquer um. Para que serve a monarquia, então, Bruno, em 2021? Para o público assim do Brasil, a gente pode dizer o seguinte: aqui existe sempre uma pergunta que eles se fazem o tempo inteiro. Por que países, e essa pergunta é muito interessante, por que países como a Inglaterra, o Canadá e os Estados Unidos nunca tiveram uma ditadura, por exemplo? Sendo que a América Latina vive com ditaduras, ou com populismos, ou com autoritarismo, 90% do tempo. Uma das respostas dos países de língua inglesa, pelo menos desses países aqui, tipo o Canadá ou a Inglaterra, é que a monarquia age como um árbitro, como um juiz honesto, que que absorve pressão e que dá tranquilidade para que as outras partes do Estado, o judiciário, o legislativo e o executivo, agem de forma mais tranquila. A grande benefício da monarquia é a função que ela nunca exerceu no Império Brasileiro, que era o chamado, que a gente viu na escola, né? O poder moderador, isso lá pela 7ª, 6ª série do ensino fundamental. Na Grã-Bretanha, ela de fato exerce esse poder moderador.
o maior poder, o poder no papel, o poder de fato, está concentrado totalmente numa figura que entende o papel e não se mete. Quando ela não se mete, ela não gera instabilidade. Olha o caso do Brasil. Como o poder está meio que dividido entre 3 figuras, e tu não tem uma figura que não se meta, e as 3 se metem o tempo todo, canetaços monocráticos de juízes, ações intempestivas de presidentes, demandas absurdas de presidentes de Câmara, de presidente do Senado, geram um país num caos total. Ao contrário que no modelo britânico, como quem tem mais poder de fato não se mete nunca, o campo fica limpo para que os outros consigam fazer suas tarefas de governo com mais tranquilidade. Essa é a real função da monarquia. E só uma última, Fernanda, para completar, alguém poderia dizer, então por que o Brasil não vira uma monarquia? Não. Cada caso é um caso. Isto funciona na Inglaterra, nesta formatação de constituição que a Inglaterra tem, com o perfil que o povo britânico tem, com o perfil que Elizabeth tem. Que ela entende perfeitamente o papel que ela tem que cumprir dentro desse sistema. O Charles, eu não sei se entenderia. E se ele não entender, ele joga essa instituição no caos. Mas aí é uma outra conversa.